Gustavo era um nome que poucos conheciam nos corredores da Fortaleza em Cimento. Ele não era um diretor com uma sala de canto envidraçada, nem um gerente que liderava reuniões barulhentas e cheias de gráficos coloridos. Gustavo era um analista financeiro. Sua rotina era um balé silencioso entre planilhas, relatórios e o aroma constante de café forte. Ele preferia a companhia dos números à das conversas de corredor. Para ele, cada célula de uma planilha contava uma história, uma verdade que muitas vezes passava despercebida por olhos menos atentos. Seu trabalho era encontrar a lógica, a ordem, o sentido por trás da montanha de dados que a empresa gerava todos os dias. A Fortaleza em Cimento, por sua vez, estava longe de encontrar sua própria lógica. A gigante dos materiais de construção, que um dia fora sinônimo de solidez e crescimento, agora rangia sob o peso de uma crise financeira severa. Os últimos trimestres foram pintados de um vermelho alarmante nos balanços. A moral dos funcionários estava baixa e os boatos de demissões em massa se espalhavam como poeira em um canteiro de obras. A diretoria parecia perdida, tentando apagar incêndios com medidas paliativas que mal arranhavam a superfície do problema real. Era um navio robusto, mas que estava claramente fazendo água, e ninguém sabia ao certo onde estava o furo. Enquanto o pânico se instalava nos andares superiores, Gustavo continuava seu trabalho metódico. Ele via os números e entendia a gravidade da situação de uma forma diferente. Não era com medo, mas com uma curiosidade quase cirúrgica. Ele via os sintomas da doença financeira da empresa. Media Group, spreadsheet showing shrinking profit margins, financial chart with downward trend stock, distribute equally. As margens de lucro encolhendo, os custos operacionais inflando sem controle, e o fluxo de caixa cada vez mais apertado. Era como um médico observando um paciente doente, sabendo que o diagnóstico correto era o primeiro passo para a cura. A crise, para muitos, era um monstro assustador. Para Gustavo, era um quebra-cabeça complexo esperando para ser resolvido. Nesse cenário de incerteza, a tranquilidade de Gustavo era sua maior força. Ele não se deixava levar pela onda de pessimismo. Sua mente analítica sabia que as respostas não estavam nas opiniões ou nos achismos, mas sim nos dados brutos. A empresa estava doente, isso era um fato. Mas qual era a causa raiz? Onde exatamente o dinheiro estava escapando? Era essa a pergunta que ecoava em sua mente enquanto ele organizava suas planilhas, preparando-se para uma investigação que ninguém havia pedido, mas que ele sentia ser seu dever realizar. O herói financeiro não sabia ainda, mas sua jornada estava prestes a começar. A crise na Fortaleza em Cimento atingiu um ponto crítico. Em uma reunião de emergência, a diretoria, com rostos cansados e preocupados, admitiu que as estratégias adotadas até então haviam falhado. Precisavam de uma nova perspectiva, de alguém que pudesse olhar para o problema sem os vícios e as pressões do alto escalão. Foi então que o nome de Gustavo surgiu. Não como um salvador, mas como um técnico, um especialista. O diretor financeiro, um homem pragmático, convocou Gustavo para uma conversa particular. A sala era imponente, mas o clima era de urgência. Gustavo, precisamos que você nos diga o que está acontecendo. Sem rodeios, sem filtros. Mergulhe nos nossos números e encontre a fonte do sangramento, disse ele. Para Gustavo, aquele pedido não foi uma surpresa, mas uma confirmação. Ele já vinha sentindo o pulso fraco da empresa através de seus relatórios diários. A missão, no entanto, deu a ele o acesso e a autoridade de que precisava para ir mais fundo. Ele não pediu uma equipe grande ou um orçamento extravagante. Pediu apenas uma coisa: acesso irrestrito a todos os dados financeiros, operacionais e de logística dos últimos 5 anos. Ele queria o histórico completo, as faturas, os contratos, os registros de inventário, os relatórios de transporte. Tudo. O diretor,
Um pouco surpreso com a simplicidade do pedido, concordou imediatamente. A caça ao tesouro, ou melhor, a caça ao prejuízo, havia começado oficialmente. Com o sinal verde, Gustavo se entrincheirou em sua estação de trabalho. Ele transformou sua baia em um verdadeiro centro de comando de dados. As noites se tornaram suas aliadas, oferecendo o silêncio necessário para a concentração profunda. Ele não estava apenas olhando para os números. Ele estava conversando com eles. Cruzava informações de diferentes departamentos, buscando padrões, anomalias e inconsistências. Enquanto outros viam apenas longas colunas de valores, Gustavo enxergava conexões. Ele via uma compra de matéria-prima ligada a um projeto específico, que por sua vez estava conectada a uma rota de entrega e a um prazo de pagamento de fornecedor. Era um trabalho de detetive e cada dado era uma pista. Sua abordagem era diferente da de uma auditoria tradicional, que busca erros e fraudes. Gustavo buscava ineficiências. Os pequenos vazamentos que, somados, se tornavam uma inundação. Ele não procurava culpados, mas sim processos falhos. Ele sabia que em uma empresa daquele tamanho, era comum que práticas antigas e ineficientes se perpetuassem simplesmente porque sempre foi feito assim. Sua missão era desafiar esse status quo, não com confrontos, mas com a força irrefutável dos dados. Ele estava determinado a montar o quebra-cabeça e apresentar um mapa claro dos problemas que estavam afundando a fortaleza em cimento, peça por peça. As semanas seguintes foram de imersão total. A mesa de Gustavo desapareceu sob pilhas de relatórios impressos e notas adesivas coloridas. Na tela de seu computador, múltiplas planilhas se abriam como um complexo painel de controle de uma nave espacial. Ele começou sua análise pelo nível mais alto, o balanço patrimonial e a demonstração de resultados. Os números confirmavam o que todos já sabiam. As receitas estavam estagnadas, mas os custos e despesas operacionais subiam em uma curva assustadora. Era o diagnóstico geral. Agora, ele precisava encontrar os focos da infecção. Ele começou a desmembrar cada linha de custo, seguindo o rastro do dinheiro como um cão farejador. Seu primeiro grande insight veio ao analisar os relatórios de inventário. Ele cruzou os dados de compra de matéria-prima com os registros de saída para produção e vendas. O que ele descobriu foi chocante. Havia uma quantidade gigantesca de capital imobilizado em produtos que simplesmente não giravam. Eram itens específicos, comprados em grandes volumes para aproveitar descontos de fornecedores, mas que atendiam a projetos que foram cancelados ou que tinham uma demanda muito menor do que o previsto. Eram toneladas de cimento especial, blocos de um formato específico e aditivos químicos que estavam parados nos galpões há meses, alguns até há anos. Esse estoque era um dinheiro que não rendia, apenas ocupava espaço e gerava custos de armazenagem. A segunda pista surgiu quando Gustavo decidiu mergulhar nos contratos com fornecedores. Ele não se contentou em olhar apenas os valores. Ele leu as letras miúdas. Contratos assinados 5, 7, até 10 anos atrás. Ele percebeu que muitos desses acordos continham cláusulas de reajuste automático baseadas em índices de inflação que não refletiam mais a realidade do mercado. Pior ainda, alguns contratos estabeleciam exclusividade com fornecedores que, hoje, cobravam preços muito acima da média de seus concorrentes. A empresa estava presa a parcerias desvantajosas por pura inércia, renovando automaticamente acordos que ninguém se dava ao trabalho de reavaliar. Era um vazamento contínuo e silencioso de dinheiro. Por fim, Gustavo voltou sua atenção para a logística, o coração pulsante da fortaleza em cimento. A empresa se orgulhava de sua frota de caminhões, mas os dados contavam uma história de ineficiência. Ao mapear as rotas de entrega e cruzá-las com os custos de combustível, manutenção e tempo dos motoristas, ele identificou uma sobreposição enorme.
Vários caminhões saíam para a mesma região em dias diferentes, muitas vezes com metade da carga. Não havia um sistema otimizado de roteirização. As entregas eram planejadas de forma reativa, conforme os pedidos chegavam, sem uma visão estratégica que consolidasse as cargas e otimizasse os trajetos. Cada quilômetro rodado desnecessariamente era mais dinheiro sendo queimado. Depois de semanas de análise minuciosa, Gustavo finalmente tinha um diagnóstico claro. Ele consolidou suas descobertas em um relatório simples e direto, sem jargões corporativos. Ele identificou o que chamou de os 3 grandes drenos de dinheiro. O primeiro, e talvez o mais visível, era o monstro do estoque parado. Eram milhões de reais convertidos em tijolos, sacos de cimento e materiais especializados que estavam envelhecendo nos depósitos. Esse capital, que poderia estar sendo usado para investir em tecnologia ou quitar dívidas, estava literalmente pegando poeira. O custo não era apenas o do material em si, mas também o da armazenagem, segurança e do risco de obsolescência. Era um cemitério de dinheiro. O segundo dreno era mais sutil, escondido nas páginas amareladas de arquivos antigos. Os contratos desfavoráveis. Gustavo mapeou dezenas de acordos com fornecedores de matéria-prima, prestadores de serviço de manutenção e até mesmo de aluguel de equipamentos. Muitos desses contratos foram firmados em uma época em que a empresa estava em uma posição de negociação mais fraca, ou quando o mercado era completamente diferente. A renovação automática, sem uma análise crítica, fez com que a Fortaleza On Cimento pagasse por anos um preço premium por produtos e serviços que poderiam ser obtidos com melhor qualidade e menor custo no mercado atual. Era uma sangria constante, gota a gota, que ao longo dos anos se tornou uma hemorragia. O terceiro e último grande vilão era a logística ineficiente. A imagem dos caminhões da Fortaleza em Cimento rodando pelas estradas era um símbolo de força, mas os dados de Gustavo mostravam um desperdício colossal. Ele calculou o custo por quilômetro rodado e a taxa de ocupação de cada veículo. O resultado foi alarmante. A falta de um planejamento centralizado fazia com que as rotas fossem redundantes e os caminhões viajassem com capacidade ociosa. Era como ter uma frota de táxis circulando pela cidade com apenas um passageiro, quando poderiam estar compartilhando a corrida. O custo com combustível, pneus, manutenção e horas extras dos motoristas estava inflado por pura falta de otimização. Esses 3 problemas, juntos, formavam um triângulo vicioso que sufocava a saúde financeira da empresa. O estoque parado amarrava o capital. Os contratos antigos aumentavam os custos fixos. E a logística ineficiente queimava o dinheiro que sobrava nas operações do dia a dia. Eles não eram problemas isolados. Estavam interligados. A compra excessiva para aproveitar um desconto de um fornecedor com contrato antigo gerava o estoque parado, que por sua vez precisava ser movimentado por uma logística cara e desorganizada. Gustavo não apenas encontrou os problemas, ele entendeu como eles se alimentavam. E agora, ele precisava apresentar a cura. Com o diagnóstico em mãos, Gustavo não convocou uma reunião de crise. Ele sabia que apresentar os problemas de forma alarmista criaria pânico e resistência. Sua abordagem foi cirúrgica e discreta. Para o problema do estoque parado, ele não sugeriu uma liquidação massiva que desvalorizaria os produtos. Em vez disso, ele criou uma pequena força-tarefa com o time de vendas e engenharia. Juntos, eles analisaram cada item do estoque obsoleto e buscaram ativamente projetos e clientes que poderiam utilizar aqueles materiais específicos. Ele propôs a criação de kits promocionais, combinando produtos de alto giro com aqueles que estavam parados, oferecendo um pequeno desconto. A ideia era transformar o problema em oportunidade. Para os contratos antigos, a estratégia foi igualmente sutil. Gustavo preparou dossiês individuais para cada contrato problemático.
Cada dossiê continha uma análise comparativa com os preços atuais do mercado, cotações de novos fornecedores e uma projeção clara da economia que poderia ser gerada. Ele não confrontou o departamento de compras. Em vez disso, marcou reuniões individuais com os gestores responsáveis, apresentando os dados como uma oportunidade de otimização. Ele se ofereceu para ajudar na renegociação, fornecendo os argumentos técnicos e financeiros. Sua abordagem colaborativa, sem apontar dedos, fez com que os gestores abraçassem a ideia como se fosse deles. A questão da logística exigiu uma solução mais tecnológica, mas ainda assim implementada de forma gradual. Gustavo pesquisou e encontrou um software de otimização de rotas que não era caro. Ele propôs um projeto piloto em uma única regional, a mais problemática. Ele mesmo se sentou com os planejadores de logística, ensinando-os a usar a ferramenta para consolidar as entregas, planejar as rotas mais eficientes e maximizar a capacidade de cada caminhão. Ao invés de impor uma nova regra de cima para baixo, ele mostrou na prática como o sistema poderia facilitar o trabalho deles e reduzir as dores de cabeça com atrasos e custos extras. Os próprios funcionários se tornaram defensores da nova metodologia. A genialidade da abordagem de Gustavo estava em sua discrição. Ele não buscou os holofotes. Ele agiu como um facilitador, um consultor interno que empoderava as equipes a resolverem seus próprios problemas. Ele forneceu os dados, a análise e a sugestão, mas permitiu que os gerentes de cada área liderassem a implementação. Isso evitou a resistência à mudança e criou um senso de propriedade sobre as soluções. Enquanto a diretoria ainda discutia estratégias macro, Gustavo, nos bastidores, já estava operando as mudanças que, pouco a pouco, começariam a estancar a sangria financeira da Fortaleza em Cimento. Os resultados das ações de Gustavo não foram imediatos como um passe de mágica, mas consistentes como o gotejar que enche um balde. O primeiro sinal de melhora veio do caixa da empresa. A campanha para dar vazão ao estoque parado começou a liberar capital que estava imobilizado. Pequenas vendas aqui, um grande projeto ali, e de repente, milhões de reais voltaram a circular, dando um fôlego crucial para o fluxo de caixa. A empresa pôde quitar dívidas de curto prazo com juros altos e até mesmo negociar melhores condições de pagamento com fornecedores, agora que tinha dinheiro em mãos. Os depósitos, antes abarrotados e custosos, começaram a ficar mais organizados e eficientes. Em paralelo, as renegociações de contrato começaram a surtir efeito direto na linha de custos do balanço. Os novos acordos, baseados em preços de mercado e condições mais flexíveis, reduziram as despesas mensais de forma significativa. A economia gerada foi muito além do que a diretoria imaginava ser possível. O departamento de compras, agora munido de dados e de um novo processo de avaliação, tornou-se mais estratégico e menos reativo. A mudança cultural foi sutil, mas profunda. A empresa parou de perder dinheiro por inércia e começou a tomar decisões de compra mais inteligentes e conscientes, o que impactou positivamente a margem de lucro de cada produto vendido. O impacto mais visível no dia a dia, no entanto, veio da otimização logística. O projeto piloto do software de roteirização foi um sucesso tão grande que foi expandido para toda a frota nacional. Os caminhões agora rodavam menos quilômetros, mas entregavam mais produtos. Os custos com combustível e manutenção despencaram. Os motoristas tinham rotas mais claras e jornadas de trabalho mais previsíveis. A satisfação dos clientes também aumentou, pois as entregas se tornaram mais pontuais e confiáveis. A frota, que antes era um símbolo de desperdício, transformou-se em um exemplo de eficiência operacional, um verdadeiro diferencial competitivo para a Fortaleza em Cimento. Ao final de 6 meses, o cenário era outro. O relatório trimestral, pela primeira vez em quase 2 anos, não veio no vermelho. Veio em um verde tímido, mas um verde. A empresa havia voltado a dar lucro. A estabilidade retornou.
os boatos de demissão se dissiparam e um novo ânimo tomou conta dos corredores. A diretoria comemorou a virada, atribuindo o sucesso a um esforço conjunto e às novas diretrizes estratégicas. Ninguém, exceto o diretor financeiro, sabia exatamente a dimensão do papel que um analista silencioso chamado Gustavo havia desempenhado naquela recuperação milagrosa. Enquanto a diretoria celebrava a volta aos lucros, Gustavo estava em sua mesa, analisando os novos números. Ele não sentia necessidade de aplausos ou reconhecimento público. Para ele, a maior recompensa era ver a ordem restaurada. Era olhar para a planilha e ver a linha de custos caindo, a margem de lucro subindo e o fluxo de caixa saudável. A satisfação dele vinha da resolução do quebra-cabeça, da certeza de que seu trabalho tinha um propósito e havia feito a diferença. Ele era como um relojoeiro que, após consertar uma engrenagem complexa, sente prazer em simplesmente ouvir o relógio voltar a funcionar perfeitamente, no seu ritmo constante e silencioso. O perfil de Gustavo é o de um herói improvável, um herói dos bastidores. Ele não tinha o carisma de um grande líder ou a retórica de um vendedor eloquente. Sua principal ferramenta era a dedicação, a paciência e uma mente analítica afiada. Ele representa uma classe de profissionais que são a espinha dorsal de qualquer organização de sucesso. São os analistas, os técnicos, os planejadores, os engenheiros que, longe dos holofotes, garantem que a estrutura não desmorone. Eles são os que encontram as falhas antes que elas se tornem desastres e que otimizam os processos que sustentam o crescimento. O trabalho deles raramente gera manchetes, mas sem ele, muitas empresas já teriam naufragado. A história da recuperação da Fortaleza em Cimento é, na verdade, a história do valor do trabalho diligente e focado. Mostra que as soluções mais poderosas nem sempre vêm de grandes consultorias ou de planos mirabolantes. Muitas vezes, elas nascem da observação atenta e da análise profunda de quem vive o dia a dia da empresa. Gustavo não precisou de um grande poder hierárquico para promover a mudança. Ele usou o poder da informação, da lógica e da colaboração. Ele provou que, com os dados certos e a abordagem correta, é possível mover montanhas, ou no caso, salvar uma empresa de materiais de construção. Que a jornada de Gustavo sirva de inspiração. Que ela nos lembre de valorizar os Gustavos em nossas próprias vidas e organizações. Aquelas pessoas quietas e focadas que, com sua competência e dedicação, mantêm o mundo funcionando. O verdadeiro sucesso não é feito apenas de grandes gestos e discursos inspiradores. Ele é construído, dia após dia, no trabalho silencioso, metódico e apaixonado daqueles que, como Gustavo, encontram sua maior satisfação em fazer a coisa certa, simplesmente porque é o certo a se fazer. São eles os verdadeiros arquitetos da estabilidade e do progresso duradouro.